E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória e, pra quem não me conhece, eu faço lives na Twitch, normalmente das 22 às 2 da manhã, de segunda a sexta. Nesse momento estamos em uma pausa porque tenho problemas técnicos com a luz do quarto, mas a gente vai voltar. Hoje eu vim indicar 5 livros que de alguma forma mudaram a minha vida. Não necessariamente eles são livros com mensagens super importantes, não necessariamente eles são livros muito aclamados por todo mundo, mas foram livros que me passaram alguma mensagem para mim e que eu achei muito importante na minha trajetória. Eu vou falar desses livros por ordem de leitura que eu tenho aqui. Tem um deles, eu li faz muito tempo, mas ainda assim eu acho que vale muito a pena recomendar, até porque eu nunca vi mais ninguém depois que eu li, eu nunca vi ninguém comentando sobre, sabe? Eu descobri ele num canal super pequenininho que eu acompanhava, chamava da Mariana Gastal. Eu acompanhava quando eu era bem mais nova, sei lá, uns 12 anos. E depois disso eu nunca mais vi ninguém falando sobre ele. Então, vamos ver, né? Vou trazer ele aqui, quem sabe alguém lê, para eu poder conversar sobre esse livro. O primeiro livro dessa lista é Os Segredos da Jinchei. Esse é o livro que eu tô falando que eu nunca vi ninguém falando sobre. Ele é um livro bem antiguinho, acredito eu. Deixa eu ver de que ano ele é. 2007, esse aqui. Eu lembro que eu paguei caríssimo nele. Na época que eu comprei, tive que comprar na livraria Cultura. Eu nunca compro nada na Cultura, né? Quer dizer, acho que hoje a Cultura fechou, eu acho. Não tenho certeza. Mas eu nunca compro nada lá. E esse aqui eu tive que comprar porque só tinha lá, na época. E, enfim, vou explicar o que é esse livro. Que a gente vai acompanhar uma história que acontece na China medieval. A gente vai acompanhar 8 mulheres em diferentes momentos da vida delas, mas todas elas têm uma ligação que é justamente a Jinchei. Algumas dessas mulheres a gente vai acompanhar elas por toda a vida, então assim, vários momentos mesmo. Esse livro, ele me ensinou muito sobre amizade, porque a Jinchei é basicamente um pacto de alma gêmea, uma alma gêmea que você escolhe, como se fosse assim, ai, quer ser minha melhor amiga, mas não, é totalmente diferente, sabe? É um bagulho muito espiritual até para elas, porque elas se veem de fato conectadas e elas se protegem e elas se valorizam muito e elas se cuidam em cada segundo da vida delas, sabe? Então, até aqui, se uma delas faz um pedido para outra em nome da Jinchei, a outra tem que atender esse pedido, ela tem que honrar esse pacto delas. Então, é muito bonito de se ver, porque isso em nenhum momento é usado de maneira errada entre elas. Elas valorizam muito isso e elas nunca usam dessa ligação e desses deveres delas para umas para com as outras de forma cruel. Não existe traição entre elas. É lealdade pura e da sua forma mais simples. E é muito bonito de acompanhar. Óbvio, tem muito mais. Não é só isso. É um livro bem grande aqui. Você vai ter muitas coisas aqui dentro, desde abuso até magia e coisas do tipo. Mas eu vou te dizer que eu não me prendi e eu nem me lembro direito desses outros elementos que estavam aqui dentro. O que me marcou nesse livro e que eu guardo até hoje da história é a parte da amizade delas, que é realmente o que importa, porque o livro chama Os Segredos da Jinchei, não chama nenhuma outra coisa. O livro é sobre isso. Eu acho muito bonita a forma como foi contada. Ela conta de uma forma muito floreada, assim, a história. E era até meio cansativo na época, e é por isso que eu quero muito ler ele hoje. Quero muito reler esse livro para ver exatamente o que eu vou sentir dele hoje em dia, que eu vou entender muito mais coisas, inclusive, porque quando eu li, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 13 anos. E ele é um livro, acredito que até mais 18, porque tem umas cenas bem explícitas aqui. Então, hoje eu acho que eu entendi ele de uma forma bem diferente. Eu quero muito reler. Não vejo a hora. Raio de Sol.
Ai, meu Deus, gente, o que dizer desse livro? Raio de Sol. Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui que eu gostaria muito de ter uma edição que eu vi desse livro aqui, porque a única Bienal que eu fui na minha vida, que foi aqui em São Paulo, eu vi esse livro. Ele era numa edição menorzinha, grossinha, sabe? Rechonchudinha assim, coisinha mais linda. E com um papel sensacional, um papel lisinho. Eu não sei, mas eu amei aquela edição. Só que na época eu não comprei porque eu achei que era um livro de, sei lá, alguma coisa nada a ver, sabe? Por causa dessa capa estranha. E aí eu não comprei. Depois de um tempo, fui recomendada muito para comprar esse livro, comprei e aí veio nessa edição aqui, infelizmente. Mas enfim, isso não vem ao caso, gente. Aqui a gente vai acompanhar a história da Kate. E o ponto mais forte que é sempre reforçado aqui nessa história é que ela tem um segredo. A Kate tem um grande segredo e tudo gira em torno disso. Mas é bem interessante ver que ela mantém esse segredo não só em proteção própria, como para proteger as outras pessoas que estão à volta dela. Ela tem uma necessidade muito grande de proteger os outros dos problemas e da vida dela. E isso acaba se mostrando bem ruim para ela. E também para os outros, porque os outros se importam realmente com ela e tudo mais. Mas enfim, dá para tirar bastante, aprender bastante com essa situação toda. Enfim, a gente começa a descobrir mais sobre a vida dela e mais sobre o que ela passou durante a vida dela, que não foi pouca coisa. E que com o tempo ela aprendeu a lidar com a quantidade de desgraça que acontecia na vida dela de uma forma totalmente diferente, sabe? De uma leveza. Por vezes até tóxica, uma positividade um pouco tóxica, mas foi a forma que a mente dela se viu para se proteger daquilo tudo. É bonitinho, ele tem uma mensagem legal, mas eu reconheço, eu tenho plena consciência de que é um livro farofa, gente. Muita gente detesta esse livro, não quer nem olhar pra cara desse livro, porque acha a Kate insuportável, toda a coisa dela de ai, tudo o lado bom das coisas, não sei o quê. E sim, é meio chato às vezes, mas tem umas coisas por trás, sabe, que dá pra você levar. É óbvio que assim, uma pessoa de 30 anos vai pegar esse livro aqui e vai achar o puro suco da chatice. Mas, na época que eu li, que eu tinha, sei lá, uns 14 anos, 15 anos, uma coisa assim, foi muito importante pra mim, sabe? E me fez enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, acho que a gente tem que olhar pros livros também como para quem que eles foram destinados, né? Às vezes ele realmente não vai ter muita substância para uma pessoa adulta, mas para aquele jovem que está lendo, às vezes vai fazer diferença na vida dele, vai até estimular o hábito da leitura, por ele ter gostado da história. Então, assim, é isso. Eu acho que ele serve muito a propósito, ele é um livro jovem adulto, então, tipo, é isso. Para quem tá ótimo. E, inclusive, isso aqui é uma trilogia, né? Tem mais dois livros, que é o Gus e o Franco. Muito pouca gente conhece, que eu vejo que conhece é só o pessoal que é fã mesmo. Na época eu li esse aqui e eu já fui atrás do Gus e do Franco, que eu fui atrás de ler, na verdade, tudo da Kim Holden, né? E aí eu acabei achando Gus e Franco. E, inclusive, foram os primeiros livros que eu li em inglês, porque eu precisava ler aquela história. Eu sabia que não ia ser traduzido, porque tipo, o livro não tem nem capa, gente. É só a palavra, assim, na capa. Então, eu imaginei que não seria traduzido, até porque pouca gente fala desse livro ainda. Mesmo agora que ele é meio famosinho no TikTok, etc. Ainda é pouca gente que fala dele, eu acho difícil que tragam esses dois novos livros para o Brasil. Mas enfim. E esses livros trazem uma visão totalmente diferente, porque eu não posso contar, eu não posso falar exatamente o que tá acontecendo nesses livros, porque vai ser um spoiler muito forte. Mas enfim, leiam esse livro aqui, porque ele é muito bom, mas leiam com o coração aberto, sabe? De que pode ser meio farofa, mas tem sua importância. E, se possível, leiam Gus e leiam Franco, porque são perfeitos. Principalmente Gus. O Conto da Aia. Eu acho muitíssimo difícil que alguém aí não conheça, não tenha ouvido falar dessa história, desse livro e não saiba do que se trata. Então eu não vou meter aqui aos detalhes sobre a história, por quê? Ai, gente, tem tantos outros livros, não, outros vídeos aí que estão explicando tintim por tintim dessa história e fazendo análises maravilhosas. Eu não vou aqui.
eu não parei, não sentei pra estudar, então eu não vou querer fornecer um conteúdo de qualidade sobre isso aqui. Eu só tô querendo recomendar mesmo, porque eu não parei agora realmente para fazer uma grande análise aprofundada. Essa, acho que como vocês podem imaginar, foi uma história que me fez pensar muito sobre direitos e sobre a forma que eles vão sendo tirados da gente de pouquinho a pouquinho, na surdina, na quietinha, e a gente não percebe até que a merda já está feita. Eu acho que qualquer um que já tenha lido esse livro, ou nem lido, tá? Tem a série, e a série é bem fiel ao livro. Inclusive, eu recomendo muito, caso você tenha um preconceito, como eu tinha. Eu olhava pra essa capa e eu tinha um preconceito com a capa. E falava, não vou ler esse livro não, porque parece livro de velho. Assista a série, porque a mensagem foi passada e com muita habilidade na série. Eu acho que vale muito a pena. E se você ler o livro, assista a série também, porque vale muito a pena real. Aqui a gente vai acompanhar como uma situação se arrastou muito lentamente e como ninguém se importou até que chegou um ponto que simplesmente as mulheres elas não tinham direito algum, elas não tinham nenhum direito, o único direito assim de ficar calada. Era só isso mesmo. E a gente acompanha uma personagem que é a June. E o que eu gosto muito é que a June ela é uma personagem muito forte, ela é muito sensacional, aquele mulherão da Pi. E só por ela, só por acompanhar a trajetória dela e como ela luta, tipo, pra conseguir sair daquela situação. Mesmo quando, assim, você olha e você fala, não vai dar. Ela tá lá, ela tá fazendo, ela tá tentando. E isso é bonito numa situação como a que tá acontecendo aqui. E, enfim, gente, eu não vou saber destrinchar essa história suficientemente bem pra eu me sentir satisfeita. Então, eu só recomendo que vocês, ou se vocês quiserem saber mais sobre isso antes de ler ou antes de assistir a série, procurem um vídeo mais aprofundado que vai valer muito a pena. E é isso. Nesse livro aqui, o que me inspirou muito foi a June e a força dela e toda a forma como ela age durante toda a história. E eu tô obcecada pra ler o segundo livro, que é uma sequência disso aqui. E é Os Testamentos e vai contar a história da tia Lídia. Caso você tenha lido, você vai saber quem é. E eu tô bem ansiosa pra ler aquele livro, inclusive provavelmente eu vou querer reler esse aqui e trazer uma resenha bem legal pra vocês. Então, se vocês querem, deixa aí nos comentários que eu vou adorar fazer. Eu só preciso ter tempo pra ler Os Testamentos. Flores para Algernon. Ai, gente, aqui a gente vai acompanhar a história do Charlie Gordon. Ele é um homem que ele possui uma deficiência intelectual grave e uma cirurgia aparece, pesquisas são feitas, uma cirurgia aparece e prometem para ele que com essa cirurgia eles vão conseguir reverter o quadro dele totalmente, tornando ele quase um gênio, assim. Mas o que chama mais atenção nesse livro, o que mais me toca, pelo menos nesse livro, são os momentos em que ele não tá participando ainda desse experimento ou que ele tá bem no começo, que a gente vê pela perspectiva dele a forma como ele é tratado por absolutamente todas as pessoas. O desprezo, as violências que ele sofria, o mundo era violento com ele nos menores atos, nas coisas mais simples, o mundo conseguia ser violento com ele. E ele lia tudo como um tratamento normal, justamente por conta dessa condição dele. Ele ficava super feliz, e isso que é o mais triste, porque ele dava valor em tratamentos horríveis que eram dados a ele. E ele amava muitas pessoas, e as pessoas simplesmente desprezavam ele o tempo inteiro. E isso é bem pesado de ler, sabe? É um livro bem difícil de digerir. Mas é muito importante pra gente repensar a forma como a gente trata as pessoas, principalmente pessoas em situações de mais vulnerabilidade. Ai, gente, Columbine. Ai, Columbine, vocês sabem, é um dos meus livros favoritos da minha vida. O Dave Cullen, ele fez um trabalho de anos, que é tão fiel. Hoje, basicamente, o registro mais confiável, eu acredito piamente que é o registro mais confiável que tem desse caso. Foi um trabalho muito, 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 muito aprofundado e, ao mesmo tempo, muito profissional. Ele
soube se infiltrar e se colocar nos lugares certos, falando da posição certa também, da posição de alguém que estava de fora e que conseguiu, por conta disso, enxergar muitas coisas. Ele não deduz, ele vai e pesquisa, ele vai e escuta, ele vai e cava até achar a informação que ele precisa. E eu acho que o jornalismo é sobre isso. Na verdade, o jornalismo é sobre isso. O que é contrastante, porque aqui a gente vai descobrir justamente o estrago irreparável que o jornalismo fez com o mundo nesse caso. O Dave, ele foi muito fundo, ele entrou na casa das famílias, ele falou com sobreviventes, ele entrou na polícia, ele entrou na vida dessas pessoas, porque ele queria arrancar a verdade, porque ele queria a verdade de verdade. Porque ele participou do momento em que foi noticiado mentira à torta direito e ninguém estava realmente compromissado com realidade, o pessoal estava compromissado com manchete e dar notícia e fazer audiência. E isso comprometeu muito, muito, muito a vida de muitas pessoas, porque principalmente por causa da abordagem e da forma como tudo isso aqui foi noticiado na época que aconteceu. Na TV, o pessoal abria e só tinha mentira e só tinha depoimentos de pessoas que claramente não estavam em condições de dar depoimentos, elas estavam totalmente em choque e muitas coisas do que as pessoas estavam sentindo naquele momento estavam sendo moldadas pelo que elas estavam vendo na TV. Os próprios sobreviventes. Então, nada era fiel, nada era confiável naquele momento e a mídia só queria dar notícia e tudo mais. E daquela forma que a gente discute até hoje, o quão prejudicial é, dando protagonismo para essas pessoas que cometeram esses crimes, dando espaço e dando visibilidade. E isso a gente já sabe que causa um endeusamento dessas figuras, que isso é muito, muito prejudicial, óbvio, por motivos óbvios. E, enfim, isso é muito discutido. Até hoje, na faculdade, a gente discutiu bastante, no começo da faculdade, principalmente. Enfim, eu não sei muito o que dizer sobre esse livro ainda. Eu falei que eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre ele, mas eu preciso me preparar para isso, porque vai ser pesado. Para mim, foi um livro que realmente me mostrou o que eu quero e o que eu não quero da minha profissão como estudante de jornalismo. E acho que é muito aprendizado que tem que, seja para um estudante de jornalismo, seja para qualquer pessoa, porque isso aqui ele tá falando sobre humanidade, ele tá falando sobre delicadeza, ele tá falando sobre respeito e consciência. Então, eu acho que isso aqui é uma grandíssima lição para qualquer um que entrar em contato com essa história. E o Dave fez isso com muita, muita maestria. Inclusive, é mais especial ainda esse livro para mim, porque ele tá autografado. Ele colocou aqui para eu ser uma ótima jornalista. E que ele colocou aqui, seja uma ótima jornalista. Eu tenho orgulho de ter pessoas como você na nossa área. E, enfim, o mais legal disso não é que não foi só um autógrafo, só dá o livro pra ele e ele autografa. Não, a gente teve acho que foram umas 3, 4 horas de conversa com ele sobre o papel do jornalista em casos como esse. E foi muito, muito, muito enriquecedor e especial aquele dia. Foi sensacional, assim. Eu não tinha contato com o trabalho do Dave antes disso, mas quando chegou o Columbine aqui e eu vi que ia ter o lançamento, eu fiquei louca. E aí eu falei, eu preciso ir, eu preciso conhecer esse homem. Eu só sabia que era um livro muito especial. Eu não tinha nem lido ainda. Eu comprei o livro lá na hora, e aí a gente teve essa conversa. E aí eu fiquei fascinada com todo o trabalho que ele fez, porque, meu Deus, que homem. Jesus. Enfim, e vocês terem noção, tanto que ele se investiu nisso, até hoje ele tem que fazer terapia e até hoje a terapeuta dele proíbe ele de
lidar com certos assuntos sobre esse caso, ele não pode assistir notícias, tipo assim, de massacres, ele não pode ter contato com nada disso, porque realmente afetou muito a cabeça dele. Ele ficou anos, deve ter sido tipo entre 7 e 10 anos escrevendo esse livro. E em contato direto com vítimas e família, e nossa, só foi tenso. Foi bem tenso, é isso que eu tenho pra dizer. Procurem aí entrevistas com ele e sobre a vida dele, vocês vão saber o quanto que ele trabalhou nesse livro. Enfim, gente, eu já panfletei muito o livro. Eu ainda vou voltar com um vídeo direto sobre ele, então eu vou parar de falar agora. Esses foram os 5 livros que eu trouxe hoje. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos e trazer mais livros que me mudaram de alguma forma. São vários, mas eu não tinha como ficar falando aqui por 10 horas. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E inclusive, se vocês têm um livro que realmente fez muita diferença na sua vida e me ensinou lições, e eu não citei ele aqui, me coloca aí nos comentários, me conta, porque eu também quero ler novos livros que tenham mudado a vida de outras pessoas. Muitos desses aqui foram por indicação, e eu adoro indicações, novas indicações, para aumentar essa minha lista. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. As minhas redes sociais vão estar na descrição, como sempre. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se você gostou do conteúdo e quer acompanhar mais. Ativa o sininho para você receber as notificações. E é isso, gente. Obrigada por assistir e até a próxima.